Oi, aqui é a professora Poliana e no vídeo de hoje eu trouxe a portaria 470 de maio de 2024, que institui a Política Nacional para as Relações Étnico-Raciais e Educação Quilombola. Essa legislação está sendo cobrada para o concurso de Itaquaquecetuba. Então, se você vai prestar a prova de Itaquaquecetuba, fica comigo até o final desse vídeo. Nós vamos ler e eu vou comentar partes específicas que eu acredito que será cobrada na prova. Vamos iniciar os estudos dessa portaria número 470 de 2024, que institui a Política Nacional para a Educação Étnico-Raciais e Educação Quilombola. Artigo 1º. Fica instituída a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, no âmbito do Ministério da Educação, MEC, por meio da conjugação dos esforços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com a finalidade de implementar ações e programas educacionais voltados à superação das desigualdades étnico-raciais na educação brasileira e à promoção da política educacional para a população quilombola. No artigo 1º, ele vai dar validade a essa política. É uma política nacional de equidade, dar mais a quem precisa de mais, para que se possa alcançar a igualdade. Essa legislação, ela está cumprindo também o que diz a Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o estudo da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas, para uma educação antirracista. Então, por isso que essa legislação ela vem para a superação das desigualdades étnico-raciais e a educação quilombola, que é uma modalidade dentro da educação básica que perpassa todos os níveis, ou seja, desde a educação infantil até o ensino médio. Os quilombos eram comunidades formadas durante o Brasil colonial por africanos e descendentes que fugiam da escravidão, né? E lá era um local onde eles viviam em liberdade e resistiam a essa escravidão. Nos quilombos não viviam apenas africanos escravizados, mas também indígenas e brancos livres. E ainda existem as comunidades remanescentes de quilombos, que tentam manter seu modo de vida e a sua cultura. E daí a educação ela precisa atender às particularidades e à cultura dessas comunidades, com foco na superação das desigualdades étnico-raciais e na promoção de políticas educacionais para a população quilombola. Por isso que a educação quilombola ela é uma modalidade dentro da educação. E para que aconteça essa equidade, os estados, os municípios e a União trabalharão em conjunto. Então, vamos para o artigo 2º. No artigo 2º, vem falar sobre as diretrizes. Aqui eu vou pedir que vocês liguem o pisca-alerta, porque geralmente as bancas costumam cobrar as diretrizes de uma legislação. Diretrizes são os caminhos que uma legislação vai dar para alcançar os objetivos. A diretriz ela é uma orientação, uma direção. E já os objetivos, ele descreve o que se deseja alcançar de forma clara e específica. Então, vamos ver quais são as diretrizes dessa legislação. São diretrizes: 1. A colaboração entre os entes federativos, observado o disposto no artigo 211 da Constituição, reconhecendo a autonomia dos entes federativos e o papel indutor, articulador e coordenador do MEC. 2. O fortalecimento das formas de cooperação previstas no inciso 2 do artigo 10 da Lei 9394 de 96. 3. O respeito, o reconhecimento e a proteção da história e cultura afro-brasileira como elementos estruturantes do processo civilizatório nacional. 4. A superação dos racismos e de toda forma de preconceito e discriminação. 5. A consolidação dos direitos humanos econômicos, sociais, culturais, ambientais e da participação social das comunidades quilombolas. 6. O ensino sobre a história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Então, essas diretrizes
Percebe que elas são mais abrangentes. Ela é uma orientação, uma direção do que tem que ser feito. 7. A garantia do direito à educação, conforme a finalidade e os princípios estabelecidos nos artigos 2º e 3º da Lei 9394 de 96. 8. O enfrentamento das desigualdades étnico-raciais na educação, a equidade nas condições de oferta de todas as modalidades da educação básica e a prioridade no atendimento aos grupos sociais em maior situação de vulnerabilidade. 9. A educação alimentar e nutricional na perspectiva da alimentação saudável e adequada, da segurança alimentar e nutricional e da tradição alimentar afro-brasileira. 10. A construção de uma sociedade que garanta a igualdade de oportunidades e promova a participação da população negra na vida econômica, social, política e cultural do país nos termos da Lei 12.228, 20 de julho de 2010. 11. Proporcionar o reconhecimento das formas de produção de saberes e práticas das comunidades quilombolas, de modo a contribuir para sua valorização local e nacional, autoestima individual e coletiva, preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, garantia territorial e de direitos, indissociabilidade entre ancestralidade e memória coletiva, afirmação das trajetórias, das identidades e da educação quilombola. Então, nas diretrizes, está trazendo a importância da gente conhecer a cultura quilombola e afro-brasileira, para que no processo de ensino-aprendizagem, os estudantes descendentes de africanos ou pretos e a comunidade quilombola, que elas sintam-se pertencente, né, à educação, tanto a educação alimentar, valorizando a tradição alimentar dessas comunidades, reconhecer e valorizar a forma de produção de saberes e práticas dessas comunidades, que são diferentes das nossas, e preservar o patrimônio cultural e material. 12. A explicitação de estratégias, ações e recursos, especialmente vocacionados à promoção da equidade racial e à implementação da educação para relações étnico-raciais e da educação escolar quilombola, nas políticas e nos programas propostos nas diferentes etapas e modalidades da educação básica. Então, vamos aqui para o artigo 3º, que vem trazer os objetivos. Os objetivos, eles vão descrever o que se deseja alcançar de forma clara e específica. As diretrizes é uma direção. O objetivo já vai descrever o que se deseja alcançar. Lembrando que esse vídeo eu estou fazendo especificamente para o concurso, tá? Nós vamos fazer a leitura e eu comento o que eu acredito que vai ser cobrado na prova. Artigo 3º, são objetivos. 1. Estruturar um sistema de metas e monitoramento para assegurar a implementação do artigo 26A da Lei 9394 de 96. Ou seja, ter metas para que se possa alcançar essa equidade para a educação das relações étnico-raciais e a educação escolar quilombola. 2. Formar profissionais da educação para gestão e docência para a educação étnico-racial e educação escolar quilombola. Então, são um dos objetivos dessa legislação a formação tanto inicial, lá no curso de pedagogia, quando faz na faculdade, quanto a formação continuada, formar os profissionais para que tenham uma educação de qualidade. 3. Contribuir para a superação das práticas racistas na educação brasileira. Daí nós, enquanto profissionais, como que nós podemos contribuir para superar as práticas racistas, né? Trabalhar com materiais dentro do tema, histórias, autores, cultura, músicas, imagens, trazer pessoas que representam essa comunidade quilombola e que representam a cultura afro-brasileira. Valorizar a diversidade no cotidiano escolar e focar na participação dos estudantes. Porque se a gente olha para uma sala de aula e vê que somos diversos, é dali que vai sair as contribuições também para que nós façamos essa educação antirracista. 4. Induzir a construção de capacidades institucionais para a educação das políticas de educação antirracista e educação escolar quilombola nos entes federados, reconhecer avanços institucionais antirracistas,
contribuir para a superação das desigualdades étnico-raciais na educação brasileira, assegurar o direito à educação de qualidade a todas as crianças e a todos os jovens e adultos. Portanto, todos os jovens e adultos, desde a educação infantil até a EJA. E 7. Consolidar a modalidade educação escolar quilombola. Consolidar, fortalecer a educação escolar quilombola. Vamos para o artigo 4º. Nesse artigo 4º, continue com o pisca-alerta ligado, porque esse artigo ele é muito importante, porque ele vem falar do Plano Nacional, que é um plano voluntário, ou seja, esse plano, essa política, ela é uma recomendação. E o município, o estado, tem autonomia para criar o seu próprio plano. Por isso, aqui utiliza-se a palavra voluntária. Vamos ver? Não é uma obrigação, ela é uma recomendação, esse plano nacional. Artigo 4º. A adesão do Estado, do Distrito Federal e do município será voluntária e se dará mediante assinatura de termo de adesão pelo respectivo chefe do Poder Executivo em instrumento próprio a ser disponibilizado pelo MEC. Então, presta atenção, porque na prova eles podem vir e trocar essa palavra voluntária, colocar como se fosse obrigatória. E não é obrigatória os municípios e o Estado aderir a esse plano. Por isso que usa essa palavra voluntária. É feita uma assinatura de um termo de adesão. Artigo 5º. No artigo 5º vem falar da ação supletiva e redistributiva. Portanto, o governo federal dá e distribui essa verba para os municípios e estados que fizerem essa adesão à política nacional. Artigo 5º. O apoio da União, de natureza supletiva e redistributiva, ocorrerá mediante ações de assistência técnica e financeira e observará as diretrizes e os objetivos estabelecidos nesta portaria. Artigo 6º. A implementação dos programas e das ações estabelecidas no âmbito dessa política nacional deverá ser realizada pelas redes estaduais, distrital e municipais de educação, com atenção às especificidades da oferta de cada modalidade de ensino. Ou seja, cada modalidade de ensino tem as suas especificidades e é preciso obedecê-las. Essa é uma legislação um pouco extensa e eu vou focar no que eu acredito que vai ser importante para a prova, ok? Aqui nesse vídeo eu vou focar em comentar especificamente o que eu acredito que vai ser importante para a prova. Artigo 7º. A Política Nacional de Educação Antirracista e Quilombola será ofertada para todas as redes de ensino na esfera da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com ações focalizadas previstas para apoiar aquelas com maior necessidade de avançar na redução nas desigualdades étnico-raciais, ou seja, a prioridade vai ser as que enfrentam maiores desigualdades étnico-raciais. Vai ser focar naquelas unidades educacionais que enfrentam maior desigualdade étnico-racial. Artigo 8º, outro artigo para prestar atenção, porque são os eixos, e geralmente as bancas costumam cobrar também. A implementação da Política Nacional de Educação Antirracista e Quilombola será operacionalizada por meio de programas e ações integrados nos seguintes eixos estruturantes. 1. Fortalecimento das redes educacionais e do regime de colaboração. 2. Diagnóstico e monitoramento da implementação do artigo 26A da Lei 9394 de 96, que é a LDB. 3. Formação dos profissionais da educação. 4. Material didático, paradidático e literário para o estudante. 5. Protocolos de identificação e respostas ao racismo na educação. 6. Afirmação das trajetórias quilombolas. 7. E difusão de saberes. Ou seja, para valorizar e não se perder a cultura quilombola. Artigo 9º, ele vem trazer que os municípios e os estados, eles devem partilhar como está sendo desenvolvida essas ações para que alcance os objetivos. 1. Repasse de recursos por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, e do Programa de Ações Articuladas, o PAR, nos termos da Lei 11.947 de 2009,
e da Lei 12.695, de 2012. 2. Construção, adequação e melhoria dos espaços educacionais. 3. Adequação da estrutura de financiamento da educação escolar quilombola e promoção da equidade étnico-racial no financiamento da educação. 4. Criação de uma rede de partilha de experiências e de uma certificação do MEC para sistematizar as experiências em educação escolar étnico-racial e educação escolar quilombola. Então, nesse artigo 9, vem dizer que os estados e municípios vão partilhar as informações de como está sendo elaborada essas ações. No artigo 10, vem dizer quem vai conduzir essa governança. A governança nacional da Política Nacional de Educação Étnico-Racial e Quilombola, com a finalidade de coordenar, monitorar, acompanhar e monitorar a política, será realizada por meio das seguintes instâncias. 1. Câmara Tripartite de Gestão e Monitoramento, CTGM, instância executiva da Política Nacional de Educação Étnico-Racial e Quilombola. E 2. Câmara Nacional de Participação e Controle Social, instância consultiva da Política Nacional de Educação Étnico-Racial e Quilombola. Artigo 11 eu vou passar, depois vocês deem uma lida. O 12 também eu acredito que não é importante para a prova. Vamos para o artigo 16. Artigo 16. Cada ente federativo deverá instituir as CBGM e as câmaras regionais de participação e controle social. Parágrafo 1. As CBGM contarão com a representação da Secretaria Estadual ou Distrital de Educação e dos secretários municipais de educação, conforme competência de cada ente. Parágrafo 2º. As CRPCS contarão com a representação de conselhos estaduais e municipais ou distrital de educação, igualdade racial ou educação escolar quilombola, conforme competência de cada ente. Parágrafo 3º. As CBGM e CRPCS aplicam-se as regras de funcionamento previstas nos artigos 12 e 13 desta portaria, ou seja, o que vem dizer esse artigo 16? Além da política nacional, as redes estaduais e municipais que aderirem a essa portaria, ou seja, além da política nacional, as redes estaduais e municipais que assinarem a adesão a essa política pública, elas devem criar o seu próprio plano. Vamos para o artigo 18. Esse artigo também é importante para a prova. Fica instituído o selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Selo com a finalidade de reconhecer e valorizar publicamente escolas que implementem ações pedagógicas e de gestão em torno da educação para as relações étnico-raciais. Parágrafo 1º. O selo será concedido pelo MEC às redes públicas de ensino que avançarem no diagnóstico e na implementação das diretrizes curriculares aprovadas pela Resolução número 1, de 17 de junho de 2004, além de avançarem na adoção de práticas educacionais antirracistas e reduzirem as desigualdades étnico-raciais na educação. Parágrafo 2º. Os indicadores, as metas e os critérios para a concessão do selo serão disciplinados anualmente por edital próprio para este fim, em plataforma oficial do MEC, sob a responsabilidade da SECAD. Então, o que é esse selo? Ele é um reconhecimento que ele vai destacar e valorizar as escolas que se destacarem nos seus programas e ações voltadas à implementação da Lei 10.639, que promove a equidade racial, a educação para as relações étnico-raciais e a educação escolar quilombola. Por ser uma legislação nova, com certeza será conteúdo cobrado na prova de vocês aí em Itaquaquecetuba. Depois nós temos o artigo 19, as ações da Política Nacional de Educação Étnico-Racial e Quilombola correrão por conta das dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual ao MEC e as suas entidades vinculadas de acordo com a sua área de atuação, observados a disponibilidade e os limites estabelecidos
na legislação orçamentária e financeira. Artigo 20, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Então, para o vídeo de hoje foi isso. Eu foquei nos artigos que eu acredito ser importante para a prova. Depois vocês façam a leitura desta portaria na íntegra. Bons estudos!